Boa noite, galera, tudo bom? Dando seguimento na nossa disciplina, a gente vai ver hoje a parte de válvulas direcionais, é uma parte do conteúdo bem importante. A aula de hoje ela tem vários conceitos que a gente vai ocupar de agora até o final da disciplina, então é muito importante que vocês tenham um entendimento, tenham um esclarecimento e dúvidas que aparecer a gente precisa entrar em contato e verificar, certo? O objetivo da aula hoje é identificar as válvulas, classificar elas, verificar a representação e entender elas em alguns exemplos de circuitos pneumáticos. Essa fase da disciplina, essa aula, fecha todos os elementos que a gente precisava ter como base para começar a fazer circuitos, para começar a analisar circuitos e também as montagens práticas, que assim que a gente voltar para as aulas presenciais, a gente vai se concentrar nessa parte, na parte de montagem de circuitos nas bancadas. Só que para montar os circuitos e nos exercícios, é importante que a gente tenha conhecimento prévio em uma série de elementos. E hoje a gente consegue finalizar. A próxima aula já vai ser a parte de simulação, a gente já vai começar a ver como se monta um circuito, como se simula ele e assim por diante. Então, por isso, hoje é muito importante a aula, dando segmento. Os cilindros pneumáticos, para desenvolverem as suas funções produtivas, devem ser alimentados ou descarregados convenientemente, no instante em que desejamos, ou conforme o sistema programado. Então, na aula passada, a gente viu toda a parte de atuadores, os tipos, as funções, as aplicações, e aqui hoje a gente começa a ver a parte de controle, quando e como eu posso controlar o meu atuador pneumático, quando que ferramentas eu tenho para controlar ele na parte para ele avançar ou para ele recuar e assim por diante. Então, toda essa parte de válvulas direcionadas vai me auxiliar, vão ser ferramentas que vão me ajudar a controlar o meu atuador. Os elementos servem para orientar os fluxos de ar, impor bloqueios, controlar sua intensidade de vazão ou pressão, são denominados válvulas. Então, é a gente controlar o ar comprimido de maneira que permita ou não o avanço ou recuo dos atuadores. As válvulas pneumáticas podem ser classificadas como válvulas de controle direcional, e é essa uma família de válvulas que eu destaco, onde é o tipo de válvula que a gente mais vai estar utilizando. Válvulas de bloqueio, válvulas de controle de fluxo e válvulas de controle de pressão. As válvulas de controle direcional são aquelas que nos permitem maior possibilidades em relação aos circuitos, em relação às funções que eu desejo fazer. Então, por isso o destaque para essa família de válvulas de controle direcionais. Então, ela tem por função orientar a direção que o fluxo de ar deve seguir, a fim de realizar um trabalho proposto. Para caracterizar uma válvula direcional, devemos conhecer o número de posições, número de vias, vazão, tipo de acionamento, comando, tipo de retorno e tipo construtivo da válvula. Então, todos esses parâmetros, esses quesitos, a gente vai estar vendo durante a aula. Aqui na imagem é uma imagem de uma das válvulas mais tradicionais que a gente mais usa. A gente tem no laboratório esse tipo de válvula e a gente vai estudar detalhadamente cada parte dela e a função dela. É uma válvula direcional 5 duas vias. Só para vocês entenderem, a gente já vai ver o que significa isso. Os elementos para a identificação das válvulas: número de posições, posição de repouso e posição inicial, número de vias, tipo de acionamento. Então, pessoal, número de posições, a primeira parte, né? Bem importante isso aqui, pessoal. Quantidade de manobras distintas que uma válvula direcional pode executar ou permanecer sob ação de seu acionamento. Cada válvula ela vai poder ter posições, certo? Uma, duas, três ou até quatro posições. O que significa essas posições? É a posição na qual a gente pode trocar, dependendo do acionamento, a gente troca de uma posição para outra. E cada posição tem uma função diferente. Cada posição permite que o ar comprimido vá por um orifício ou por outro.
E toda a lógica está baseada no controle dessas posições. Então, ora eu tenho a posição número 1, que permite que o ar saia por um lugar. Ora a posição 2, o ar vai sair por outro lugar. Então, isso, nessa rápida comentário, a gente pode já fazer com que um atuador avance ou recue, dependente de uma posição que a válvula está. Então, o número de posições é muito quantas posições a válvula tem. Então, aqui a gente tem um exemplo de uma válvula de 2 posições e uma válvula de 3 posições. Normalmente são válvulas de 2 posições. Normalmente. É o mais comum de ser utilizado. Mas, porém, tem de 3 posições, tem de 4 posições. Desconheço se tem de 5 ou mais, mas de 2 e 3 posições eu já vi, já trabalhei. Posição de repouso inicial. A posição de repouso é o estado quando os elementos móveis da válvula estão posicionados sem o acionamento de seus elementos de controle. Então, o que é a posição de repouso? É a posição normal dela, pessoal. Então, quando eu não ativo ela, originalmente ela pode estar, por exemplo, na posição 1 ou na posição 2. A posição de repouso é como se fosse a posição original. Sem eu ativar ela está naquela posição. Dependendo do modo que eu for ligar, essa posição inicial ela pode já permitir a passagem de ar para um elemento ou não. Mas é a posição inerte, sem eu fazer nenhuma ação de controle, é a posição de repouso. A posição inicial de partida é o estado quando os elementos móveis da válvula estão posicionados após a montagem da instalação, após ligar a rede de pressão e elétrica, sistema pronto para partir. Então, a posição inicial é quando eu já estou com a válvula posicionada no local correspondente a ela dentro do circuito. Número de vias, pessoal. É a quantidade de entradas e saídas da válvula, desconsiderando as entradas para acionamento. O que significa isso? O número de vias corresponde a quantas entradas e saídas tem dentro da válvula, certo? Então vai ter válvulas que eu vou ter 2, vai ter válvulas que eu vou ter 3, vai ter válvulas que eu vou ter 5, né? Vai ter válvulas que vão ser de escape, vai ter válvulas que vão ser de pressão, vai ter válvulas que vão ser de bloqueio e assim por diante. Geralmente, aqui geralmente não, por norma, quando eu tenho uma flecha, passagem significa 2 vias. O que significa isso, pessoal? Significa, por exemplo, nesse quadrado aqui, significa que o ar, a entrada de ar está vindo aqui desse ponto aqui do início da flecha e ele está saindo pela ponta da flecha, certo? E quando eu tenho uma barra, duas barras, uma perpendicular à outra, quer dizer bloqueio. Quer dizer que ali, naquela posição, a válvula está bloqueada. O ar não passa por ali. Existe um orifício, mas o ar não vai passar por ali. Há um bloqueio, né? Então, por exemplo, aqui essa representação aqui significa que o ar está bloqueado tanto na parte inferior quanto na parte superior. Aqui, na segunda, o ar está entrando na parte inferior e está saindo pela parte superior. Aqui na terceira, o ar está vindo da parte superior e saindo pela parte inferior, sendo que há uma passagem bloqueada aqui. Essa passagem bloqueada, ela está bloqueada nessa posição, dependendo da válvula, a gente vai ver isso, mas dependendo da válvula na posição que ela está, essa função de bloqueio, ela pode assumir uma outra posição. Mas isso a gente vai ver depois, mas não quer dizer que sempre é imutável essas vias, certo? Aqui, por exemplo, aqui o ar está saindo por aqui, entrando por aqui, entrando na parte superior e saindo na parte inferior. E no lado ele está entrando pela parte inferior e saindo pela parte superior, e ao lado uma válvula de um orifício bloqueado. Então, nesse caso aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 vias. 5 vias, tem 5 pontos de entrada ou saída de ar. Já nesse aqui são 4. 1, 2, 3, 4. Então, o número de interação, o número de entradas de ar me dá o número de vias que eu tenho dentro daquela posição da válvula. Número de vias. Aqui eu tenho 3 vias e aqui eu tenho 2 vias
Percebam que as esferas vermelhas identificam o número de vias nessa posição. Então, sempre eu vou olhar para uma posição, geralmente a posição da direita, e vou contar quantas vias tem ali dentro. Então, eu tenho uma, duas, três vias nessa válvula aqui. E nessa aqui eu tenho duas vias, certo? Identificação dos orifícios, pessoal, muito importante essa tabela, porque ela identifica o que é cada orifício na válvula, muito importante, em duas normas, norma DIN 24300 e norma ISO 1219. A norma mais utilizada, mais comum, é a norma ISO 1219, mas é comum também, não é raro encontrar válvulas que estão identificadas com a norma 24, DIN 24300. Por que é importante, pessoal? Porque em cada orifício, na válvula física, vai ter um número desses ou uma letra dessas que corresponde à função daquele orifício. Por exemplo, na norma ISO, aonde tiver o número 1 é pressão. Quer dizer que ali está vindo a pressão, é a alimentação do sistema. Então, no caso do exemplo aqui embaixo, aqui no número 1, está vindo a pressão que vem depois do filtro, depois do regulador de pressão, vem para cá. Então, a minha alimentação da válvula vem para é conectado nesse ponto aqui. Na norma DIN 24300, ela é representada pela letra P. Tá? Já a parte de utilização. A parte de utilização quer dizer o quê? Para onde o ar vai. O ar está entrando pela 1 e ele está indo para qual local? O número 2, 4 e 6 me indica isso. Por exemplo, aqui nessa posição, aqui no exemplo aqui, certo? Desculpa, na posição de repouso, que é a posição original. A pressão está conectada aqui na posição 1, no meio da válvula. O ar está saindo nesse orifício superior na direita aqui, representado pela letra 2. Então, se eu ligar a válvula, o que está acontecendo? O ar está entrando aqui e está saindo por aqui. O 5 e o 3 representam, na norma ISO 1219, o escape. Então, ora, se o ar está saindo por aqui, ele está indo para um atuador, ele está avançando o atuador, logo o retorno, o ar que está na câmara de retorno do atuador, ele está saindo, e não necessariamente, mas ele pode estar vindo aqui para o 4 e ele precisa escapar. Então ele está entrando, o ar está com pressão, está indo do 1 para o 2, e o retorno está vindo do 4 para o 5, e o 3 está bloqueado nessa posição aqui. Aí o que representa o 14 e o 12? O 14 e o 12 representam a pilotagem. O que significa pilotagem? A pilotagem significa qual das duas posições que está funcionando. Então, quando eu tiver pilotado a entrada 12, é essa posição aqui. Quando eu pilotar a entrada 14, vai estar valendo essas regras para cá. É como se todos esses números aqui viessem para essa posição aqui. Na verdade, é como se esse quadrado aqui assumisse a função desse quadrado, desse outro quadradinho aqui. Então, por exemplo, a saída de ar, logo que aqui sai pelo 2, aqui sairia pelo 4. E o ar que está entrando pelo 4 entraria pelo 2. E a válvula de bloqueio, e o bloqueio que aqui é o 3, aqui seria o escape, por onde o ar sairia para a atmosfera, e o orifício bloqueado seria o 5, que nessa posição aqui é o escape. Então, à medida que eu piloto a válvula, esses valores eles assumem uma posição ou outra posição.